Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus nos envolva e que a noite possa ser proveitosa para todos nós. É uma alegria, né? Aqui de volta presencialmente, né? E então nós escolhemos esse tema para comentar aí às vezes da nossa intolerância com o diferente, né? A nossa intolerância com aquele que pensa, age, ou talvez tenha um modo de ser um pouco diferente do nosso. Antes de nós adentrarmos na leitura do Evangelho, eu quero lembrar aqui uma lenda grega, né, que fala do mito de Procusto. Conta-se que nas montanhas vivia um homem misterioso chamado Procusto, e ele tinha uma fama de ser hospedeiro. Então, o que comentava ali para as pessoas é que ele acolhia as pessoas na casa dele, ele dava hospedagem. O que se sabia dele era isso, que ele era alguém que hospedava as pessoas sem nenhuma exigência aparente. Mas o que acontecia dentro da casa dele era um pouco estranho. Fala-se que lá ele tinha uma cama normal, aparentemente, que ele oferecia para as pessoas que se hospedavam ali na casa dele. Acontece que quando a pessoa ia se deitar, ele a encaminhava para o quarto e pedia para que a pessoa se deitasse na cama. Muito bem. A cama tinha um padrão, um tamanho. Se essa pessoa fosse uma pessoa assim, comprida, assim que nem eu, talvez não coubesse direito na cama. Tinha que ficar meio de ladinho, assim, porque a cama não era lá grande demais. Então, o que ele fazia? Ele cortava um pedaço das pernas da pessoa e fazia ela caber na cama. Ela tinha que caber ali naquela cama. Ela tinha que encaixar na cama. Mas vamos supor que era o contrário, né? Era uma pessoa de baixa estatura e se deitasse na cama e sobrasse um espaço do lado dos pés ou da cabeça, ele amarrava correntes nos pés da pessoa e no pescoço e esticava a pessoa até ela caber ali. O que acontecia é que a maioria das pessoas não saíam de lá vivas, porque dificilmente ele encontrava alguém que encaixasse, que ficasse certinho ali na cama dele. O que a lenda quer passar para nós, né? É justamente essa intolerância que muitos de nós temos, às vezes, com aquela pessoa que não se encaixa no nosso padrão. Nós, às vezes, queremos medir as pessoas tendo nós como modelo, como ponto de vista. Se a pessoa não é igual a nós, ela não serve para nós. E aí a gente quer obrigá-la a ser como nós. Queremos obrigá-la a pensar como a gente pensa, a ter uma orientação, seja religiosa, seja de outra área, como nós temos, às vezes até a torcer pelo time de futebol que a gente torce. Esse ano agora vai ficar quente, que é um ano político, né? A gente quer também, às vezes, forçar a pessoa a aceitar ali o nosso candidato. Então, há várias formas de nós mutilarmos as pessoas. Mas a gente precisa entender que nós não somos modelos para ninguém, né? O Livro dos Espíritos deixa claro para nós, numa das questões mais conhecidas dele, que todo mundo aqui tem a resposta na ponta da língua, né? Que é a questão 625, que Allan Kardec e sua equipe perguntou aos espíritos: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta foi uma palavrinha só, que todo mundo aqui sabe: Jesus, né? Então, na verdade, o nosso modelo, o nosso padrão é Jesus. E às vezes a gente quer que o nosso semelhante tenha um padrão nosso. Se ele tem um olhar diferente do nosso, às vezes a gente quer ali moldá-lo, atacá-lo, mutilá-lo. E foi esse modelo que os livros dos Espíritos disse para nós, que nos alertou: não julgueis a fim de não serdes julgados. Com a mesma medida que medires, serás também medido.
Foi ele quem disse: vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo, né? Se o próprio Jesus não julga as pessoas, quem somos nós? E foi ele também que deixou aqui, então, esse alerta que Allan Kardec inseriu no capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos, né? Bem-aventurados, felizes, os que são misericordiosos. Aquele que tem misericórdia para com o semelhante, né? Que tem bons sentimentos, que procura ali vê-lo da melhor forma possível. E Jesus disse assim: por que vês um cisco ou um margueiro no olho do teu irmão, tu que não enxergas uma trave no teu olho? Ou como dizes a teu irmão: deixa-me tirar um margueiro de teu olho, tu que tens uma trave no teu. Jesus caminhava, falava isso para os fariseus, que eram aquelas pessoas que se achavam, né? Pensava que eram os melhores ali entre os judeus. E ele fez essa pergunta e veio com essa palavra aqui em seguida: hipócrita. Primeiramente, tira a trave de teu olho, e então verás como poderás tirar o argueiro no olho do teu irmão. Palavras de Mateus, capítulo 7, versículos 3, 4 e 5. Então, o que chama a nossa atenção aqui é quando Jesus usa essa palavra hipócrita. Jesus era todo amor, todo bondade, todo doçura, mas quando precisava dar um puxão de orelha, ele dava também. Quando precisava dar uma sacudida na consciência, ele dava também, né? Então, nós sabemos que argueiro é um cisco muito pequenininho, se a gente for olhar no dicionário. E trave, a gente sabe que é uma coisa que impede a gente de passar, de enxergar. E ele fala: que preocupação é essa que a gente tem com um cisquinho que está no olho do nosso semelhante, quando a gente tem uma trave no nosso olho? Ou seja, eu estou tendo tempo para ver um pequeno defeito que o meu semelhante tem, logo eu, que estou cheio de defeitos, né? Então ele nos recomenda: preocupe-se em cuidar do seu nariz, preocupe-se com a trave que está no teu olho e esqueça o defeito do seu irmão. Deixa que ele cuida. Até porque não são com palavras que nós ajudamos as pessoas, né? Falar bonito todo mundo fala, né? A gente tem coisas, tem receita pronta para todo mundo. Mas há um pensamento chinês que diz o seguinte: as palavras convencem, mas os exemplos arrastam. Se a gente quer, de fato, ajudar o nosso semelhante, é com o nosso exemplo, porque nós somos observados, né? Paulo de Tarso fala: há uma nuvem acima das nossas cabeças. Essa nuvem é de espíritos desencarnados, mas também de espíritos encarnados, nos observando nos maiores e nos menores gestos. E não é eu chegar para a pessoa e falar. A forma como eu estou agindo, ela vai perceber. Por exemplo, a Elisa pode chegar para mim e falar assim: você está muito nervoso, você explode à toa, você tem que ter mais paciência, né? Ou então, às vezes, ela me dá uma sacudida e fala: tenha calma, né? Mas eu olho para ela, ela está mais nervosa que eu, certo? Ou então, ela não me diz nada, mas eu vejo ela serena, no canto, conversando calmamente, ou no meio de um conflito, ela chega ali para resolver de uma maneira calma. Eu estou vendo aquilo, eu falo: nossa, mas ela é tão calma, ela é tão serena, ela resolve as coisas de uma maneira tão, tão plácida. Ou seja, eu estou observando, eu estou vendo, né? Então, é pela nossa conduta que nós vamos ajudar um irmão, e não ali apenas pondo reparos. Allan Kardec, comentando esta passagem, diz assim: um dos defeitos da humanidade é ver o mal do outro antes de ver aquele que está em si. Para julgar-se a si mesmo, seria preciso poder olhar-se no espelho e, de alguma maneira, transportar-se para fora de si, considerar-se uma outra pessoa, perguntando-se:
O que eu pensaria se visse alguém fazer o que faço? Antigamente as pessoas até brincavam, né? Você não tem espelho em casa, não? Você não se enxerga, né? Quem é você para falar isso de mim? Você é porque não se enxerga, né? Então ele diz aqui que seria bom a gente ter um espelho para a gente enxergar a nossa alma, mas ele vai mais além. Ele fala, imagina se a gente conseguisse transportar da gente, deixar a gente ali agindo e sair da gente e ficar observando. É complicado isso, né? Uma forma psicológica aí. Mas imagina, de repente, eu estou ali na esquina e estou me observando no trânsito, na rua, no meio de um conflito, ou em casa com a minha família, nas situações várias, eu falo, gente, eu faço isso? Mas sou eu mesmo, né? Sou eu quem está falando essas coisas, né? Talvez a gente ficasse escandalizado com a própria conduta. A psicologia fala que aquilo que eu mais vejo de defeito no outro pode estar dentro de mim. Aquilo que há no outro que mais me incomoda pode ser um reflexo meu, ou uma negação minha, né? Que eu projeto no outro. Às vezes, se eu ficar falando que tal pessoa é muito fuxiqueira, é muito nervosa, é muito brava, é muito sem ter o que fazer, talvez na verdade eu estou falando de mim mesmo. Eu preciso me observar, né? Conta-se que um moço chegou em casa, a esposa tinha ali preparado o jantar, e os dois filhos estavam ali aguardando ele para o jantar, e ele chegou com a cara amarrada, a cara fechada, pensou, é hoje, né? Mas ficou ali, tranquila, serena, mesa posta, os filhos ali, ele sentou, eles estão comendo, ele calado, ela esperou terminar o jantar e falou para ele assim, o que foi dessa vez? Aí ele pensou assim, dessa vez, né? A pergunta ficou assim, curiosa para ele. Ele falou, será que eu estou repetindo isso mais vezes, né? Aí ele levou e falou assim, eu não estou aguentando mais não, é aquele meu colega de serviço. Ela falou assim, o Almeida. Ele pensou, ela sabe até o nome dele, né? Ou seja, será que ele já estava falando mais vezes dele para ela? Aquele homem não tem jeito, não. Ele está com a mania agora de deixar, eles trabalhavam no escritório, a cadeira no corredor. O tal do homem levanta para tomar um cafezinho, para tomar uma água, puxa a cadeira. Sai, larga a cadeira no meio do corredor. A gente quer passar, a cadeira está ali, atrapalhando. Se a gente não quer tropeçar, tem que pegar a cadeira que ele tirou e devolver. Porque ele mesmo não põe. Hoje eu já estava com raiva. Quando eu vi, eu quase peguei a cadeira e joguei em cima dele. Aí ela falou, então ele deixa a cadeira no meio do corredor? Deixa. Ela falou, igual você faz aqui em casa, né? Você chega, janta, a hora que você vai assistir sua TV, você arrasta a cadeira de costa, levanta, ela fica aqui na porta. Se eu quero que ela saia daí, ou eu ou um dos seus filhos tem que tirar. Ele falou, né? Ou seja, era um defeito que estava nele também, e ele não via, mas via no outro, né? Às vezes a gente se ocupa com o outro e acha que o outro está errado. E Kardec diz que isso não passa de orgulho, né? Quando a gente acha que o outro é inferior a nós, é porque a gente se sente melhor. Ele diz aqui que o que vence isso aí é a prática do bem, né? Finalizando aqui, eu não vou ler tudo, mas aí fica a dica da leitura para a gente refletir em casa. Se o orgulho é o pai de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. A gente que está aí tentando ser melhor, ser mais paciente, mais caridoso, mais compreensivo, precisa lutar também para combater o orgulho em nós, né? Encontra-se o orgulho como fundo e móvel de quase todas as ações. É por isso que Jesus aplicou-se em combatê-lo como principal obstáculo ao progresso. Quando a gente não se enxerga, enxerga demais o outro, principalmente nos defeitos, é o orgulho que está ali falando. Por quê? Porque se eu só vejo defeito no outro, eu não vejo em mim. Se eu não vejo defeito em mim, eu acho que eu já estou perfeitinho da Silva, né? Eu não tenho que melhorar nada. Mas Jesus passando essa lição para nós, o que é que ele quer? Se o outro só tem um cisquinho, e se eu tenho uma trave, um garrancho, que eu esqueça o cisquinho do outro, que eu veja o que ele tem de bom e volte as minhas atenções para os meus defeitos. O que é que eu preciso melhorar, né?
No momento que eu passo a não ver o defeito do outro, não é fazer vista grossa, mas é cuidar de mim, eu estou cuidando do outro. Outra coisa que a gente não pode esquecer, e Jesus exaltava, a gente vê o lado bom das pessoas. Todos nós temos o lado bom, mas se a gente ficar preocupando em procurar defeito, a gente não vê aquilo de bom que aquela pessoa tem para oferecer, né? Há uma parábola que fala do moço que herdou terras de um pai e ele não entendia de agricultura, dessas coisas, e ele pensou, o que eu vou fazer agora com essas terras, né? Ele pensou, já sei, eu vou oferecê-las para algum agricultor que as cultivar e o que ele colher, a gente divide ao meio, né? Antigamente fazia muito isso, né? Que eles chamavam de meieiro. Então a pessoa cultivava a terra do outro, plantava lá arroz, feijão, milho, e o que eles conseguissem colher, a metade ficava para o dono das terras e a outra metade para o plantador. E ali ele divulgou que tinha terra, que estava oferecendo, né? E que viesse alguém ali avaliar a terra, ver se servia, se ela era cultivável, para que eles pudessem ali fazer um bom negócio. E chegou um agricultor muito experiente, muito afamado lá, né? Um plantador, ele chegou e falou, eu vim ver a terra do senhor para ver se nós combina. Ele muito educadamente falou, aqui está, vamos conhecer aí. Mas ele mal adentrou as terras daquele moço e deparou com umas pedras. Havia ali umas pedras, pedras bem grandes, né? E ele catou uma lança, me bateu e já sentiu ali a pedra. Ele olhou para a cara dele e falou, meu rapaz, suas terras não prestam para nada. Olha aqui, pedra. Aonde tem pedra não dá para plantar, não dá para colher. Isso aqui não serve. É perda de tempo você querer mexer aqui com essa terra. E deu as costas para ele e foi embora. Ele ficou decepcionado, né, que ele estava cheio de planos. Aguardou mais um tempo, apareceu outro, né? Tão experiente quanto, ao adentrar também ali da mesma forma, as pedras ali, né? Quase que apontando. Ele foi bravo com o rapaz, falou, mas você me chama aqui para analisar uma terra dessa que está a pura pedra? Qualquer pessoa, mesmo não entendendo de agricultura, ia saber que isso aqui não serve para plantar, né? E deu as costas para ele. Ele ficou triste, falou, não tem jeito, né? Que pena, né? Eu aí sonhando com colheita e tudo mais, até tinha esquecido. Passado algum tempo, apareceu lá um outro, falou, escuta, eu vim falar, já tem um tempo que o senhor estava oferecendo terra, né, para cultivo. Ele falou, meu irmão, se você quiser dar uma olhada aí, já vai assim, desanimado, né? E aquele moço chegou ali, olhou e foi adentrando. Foi avançando, e o rapaz olhando, e ele foi. E atravessou, e foi até ali, lá no final, né, que era longe. Passado algum tempo, ele voltou, com um sorriso no rosto, e disse para ele, olha, eu acho que nós vamos fazer grandes colheitas aqui. A sua terra é muito boa. Aqui no começo tem umas pedras, mas é só aqui. Dali para frente, a sua terra é uma beleza. E lá mais para o meio ainda passa um riozinho lá, que ajuda, que tem água. Então, estamos de negócio feito. Ou seja, aquele terceiro moço, ele não fiou ali na aparência, ele foi fundo. A terra representa aí para nós o coração das pessoas. Às vezes nós julgamos as pessoas pelo pouco que nós conhecemos ela. Mas se a gente procurar conhecer aquela pessoa mais a fundo, procurar saber a vida dela, como que foi, nós vamos ver as virtudes, nós vamos ver o que ela tem para oferecer. Muitos de nós, às vezes, julgamos as pessoas pela primeira aparência, pela primeira impressão. Há até um ditado que fala, a primeira impressão é o que fica. Mas se a gente permitir conhecer melhor aquela pessoa, nós vamos ver que ela tem coisas boas para oferecer. E nós, às vezes, não sabemos o que aquela pessoa já passou, né? Quem é da minha idade aí vai lembrar de uma música do Djavan, lá dos anos 80, chamava Esquinas. E ele falava, só eu sei as esquinas porque passei. Só eu sei os desertos que atravessei.
A gente não conhece, né? Às vezes, a pessoa a fundo e já vai ali fazendo julgamento, né? Jesus sempre viu o lado bom nosso. A expectativa de Jesus é o quê? Que a gente melhore ainda mais o lado bom que nós temos e aquilo que a gente tem de defeito a gente vai trabalhando para consertar. Imagina se o nosso anjo da guarda só visse os nossos defeitos. O que ele ia falar? Aquele ali, mas não. Vai reencarnar? Arruma outro para ele. Certo? Por quê? Porque ele é assim, ele é assim, ele é assim, ele é assim. Não, eles acreditam. Falam, não, eles têm lá, na última encarnação dele, ela até fez isso, mas ele tinha um lado bom. Vamos aproveitar agora, né? Os 12 apóstolos, Jesus os conhecia. Jesus sabia que eles tinham defeitos, que eles tinham ali dificuldades, mas ele acreditava neles. Jesus acreditava que eles seriam capazes de fazer o trabalho de transformação da humanidade por meio do Evangelho. Ele sabia que entre eles ali tinha um que duvidava de tudo, que era incrédulo, né? Que tinha que ver para crer. Ele sabia que um ali iria traí-lo por algumas moedas, que tinha essa fraqueza, né? Ele sabia ali daquele que era durão, que era machão, que era briguento, que ia negá-lo no momento mais forte, no momento da crucificação, e disse para ele, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Ele falou, não vou. Ele negou, mas Jesus falou, vai sim, né? Jesus sabia de 2 ali que tinha uma mãe pretensiosa, né? Uma mãe que chegou e falou, olha, quando o seu reino se estabelecer aqui, eu quero um do lado direito, outro do lado esquerdo do Senhor. Ele falou, mas eles podem beber o cálice que eu vou beber? Sim, né? Então, ou seja, cada um ali tinha uma fraqueza, uma dificuldade, mas Jesus sabia que podia contar com eles. Por quê? Porque ele via ali o lado bom, via a boa semente, né? E com todas as lutas e todas as dificuldades, eles fizeram ali o trabalho do Evangelho, né? Nós sabemos que Judas, conforme nos conta Humberto de Campos e outros escritores aí, ele não imaginou que fosse acontecer daquela forma, porque ele queria que Jesus se impusesse dali. Então ele pensou, se eu pressionar, ele vai se impor, né? Ou seja, era uma ansiedade que ele tinha. Mas depois, quando ele viu a situação, foi tão forte para ele, né? Que ele acabou cometendo suicídio. Mas há escritores que falam que ele muito sofreu, porque ele amava muito a Jesus também, e ele foi resgatado por nada mais, nada menos que a mãe de Jesus, né? Há um poema de Maria Dolores, chamado Retrato de Mãe, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que fala que é a própria, que vai lá nas regiões de sofrimento buscá-lo. E depois ele expia, ele volta como Joana d'Arc, na França, né? E passa ali também por uma experiência de redenção. Então, meus irmãos, há muitos exemplos para nós nas escrituras sagradas, na literatura, de pessoas que viram o lado bom. Mas há um que eu acho um dos mais fortes, um dos mais emblemáticos. Quem aqui já se deu o presente, já se deu a oportunidade de ler a obra de Chico Xavier e Emmanuel, Paulo e Esquivo? Linda, né? Pois então, lá é só pegar uma pequena parte ali para a gente ver o que é um fato extremo e que lição que ele passa para nós, né? Lá fala do Estevão, né? Que se chamava Gesiel, irmão de Abigail. Eram 2 irmãos que ficaram órfãos e que se amavam muito. E pelas forças das circunstâncias eles se separaram. E Abigail conheceu o doutor Saulo de Tarso, um fariseu, um dos mais cultos, dos mais fisicamente belos, inteligente. Era um homem perfeito, um homem ideal, que conhecia bem as escrituras ali, e eles se apaixonam, né? Estavam ali vivendo aquele namoro, muito apaixonado, e iam se casar. Mas Saulo de Tarso era um fariseu orgulhoso, defensor da lei de Moisés e tudo mais, no momento em que o cristianismo estava ali crescendo, e eles viam os cristãos como praga, como gente má,
como feiticeiros, como pessoas do mal, né? Assim como nós, ainda nos tempos de hoje, espíritas, às vezes somos chamados desses nomes, assim, desses adjetivos carinhosos aí. E aí, o que que acontece? Eu estou sendo bem assim, fechado, porque não dá para falar a história toda, mas numa dessas aí, o Estevão, que é o Gesiel, o irmão dela, não sabia que era o irmão dela, né? Ele teve um embate muito sério com Saulo de Tarso, defendendo Jesus. E ele acabou indo preso. E eles queriam que ele negasse Jesus, né? Ele não negou, e ele foi condenado pelo próprio Saulo a ser morto por apedrejamento. E aquilo, às vezes, para eles era uma verdadeira honra, porque eles estavam defendendo a lei de Moisés. E Abigail era uma menina sensível, e a maior vontade, o maior desejo que ela tinha era de reencontrar o irmão antes do casamento. Ela queria ter um irmão ali no casamento. E o próprio Saulo não estava medindo esforços para encontrar o rapaz. Acontece que ela falava a Gesiel, e Gesiel tinha sido encontrado e, por força das circunstâncias, precisou mudar de nome para não ser perseguido, e eles o batizaram como Estevão. E Estevão havia se tornado a maior pirraça para Paulo de Tarso, porque ele falava de Jesus e ele conseguia ali combatê-lo de igual para igual. E Saulo então manda que Estevão seja morto por apedrejamento. No dia desse apedrejamento, ele pede a Abigail que vá ao Sinédrio. Ela fala, não, eu não tenho condição. Ela era totalmente contra as formas de violência. Ela chega a falar para ele, mas por que você quer apedrejar esse homem? Não tem outro jeito, né, de conversar com ele. É tão sério assim, né? E ele falava que ele era um fora da lei, que não sei o quê, pintava ali para ela um bandido. E para ele era uma honra muito grande ali lá naquele dia. Então, o que que ela falou? Porque ela era uma noiva, porque ela gostava dele, por amor a ele, contra a vontade dela, que ela era contra qualquer tipo de violência, ela falou, tá bom, eu vou, né? Aí a gente vê como é que é a vida, né? O que é o destino. Quando aquele moço que foi apedrejado está ali já quase morrendo, ela chega. Ele estava esquálido porque havia ficado preso, com fome, judiado, barba sangrando, né? Corpo todo apedrejado, mas ainda assim, quando ela bateu os olhos dela naqueles olhos daquele homem, ali já quase semi-morto, ela só deu um grito: Gesiel. Ela reconheceu o irmão. E ele a ela, Abigail, né? Pensa no desespero dessa moça, vendo ali o irmão que ela tanto procurava, apedrejado, sangrando, e ela sabia que o irmão dela era um homem bom, que ele não era criminoso, não era um malfeitor. E na cabecinha dela, ela sabia que era o noivo dela quem tinha mandado fazer o serviço. Aí a gente pensa do outro lado, o rapaz ali apedrejado, vendo a irmã do lado daquele homem. Olha a situação dos três. E o próprio Saulo, vendo ali a noiva, desesperada, porque ela reconhece naquele homem o irmão que eles tanto procuraram, prestes a morrer pela crueldade dele. Mas o que chama a atenção aí é que ela chega e fala o que aconteceu, por que você está assim, né? Ele olha para ela com aqueles olhares serenos e fala, não tem importância. Morrer por Jesus, para mim, é uma honra. É o que ele diz para ela. Ele não está revoltado, ele não está magoado. E Saulo vem chegando ali, estarrecido. Ele olha para Saulo, olha para ela, percebe ali alguma coisa, mas pergunta quem é ele. Ela, desesperada, fala: é meu noivo. Meus amigos, e se fosse nós? Imagina se fosse um irmão seu que está ali, prestes a morrer,
que está naquela situação porque aquela pessoa com quem você vai se casar foi aquele autor. Como você vai encarar isso? E o contrário também. Você vê que a sua irmã vai se casar com aquele homem que cometeu ali essa barbaridade com você, né? Mas o olhar de Estevão vai muito além do que o olhar nosso, às vezes. Ele olha para ela, ela fala, é meu noivo. Ele diz para ela, eu abençoo essa união. Ele é um homem bom. Ele está assim porque ele ainda não conhece Jesus. São palavras dele. Mas o dia que ele conhecer Jesus, ele vai lutar por Jesus com a mesma força que ele luta para defender a lei de Moisés. Ou seja, apesar de ter sofrido aquela atrocidade toda, ele vê naquele homem o lado bom dele. Ele conseguiu ultrapassar toda aquela situação de violência para ver o lado bom dele, né? Em todas as histórias do cristianismo que a gente conhece, pelo menos do que eu já li, essa é uma das mais emblemáticas, das mais fortes. Isso aí abre discussão para perdão, para pagar o mal com o bem, para ver o lado bom, né? Então é dessa forma que ele vê ali aquele homem. Então que sirva para nós como exemplo, né? Às vezes pequenas coisinhas que alguém faz com a gente quer ir para cima da pessoa, né? Mas que a gente possa parar um pouco e atender a recomendação de Jesus, né? Que é orar pelos que nos perseguem e caluniam, né? Aqui continua sendo 40 minutos. O tempo aqui continua sendo 40 minutos? Ah, tá. Então a gente vai encerrando aqui. Eu ia contar mais umas histórias, mas fica para a próxima. Que a gente possa, então, ver no nosso semelhante o que ele tem de bom para oferecer, né? E cuidar dos nossos defeitos. Essa é a mensagem de Jesus. O argueiro e a trave no olho. E que a gente possa, então, trabalhar isso em nós, né? Ver o que o nosso irmão tem de positivo e consertar também a nossa fala, né? Só para finalizar aí, mais uns 3 minutinhos, é até assim uma brincadeirinha que se conta, que uma presidente do Centro Espírita, certa feita, ela convidando as pessoas, né, principalmente quem sabia costurar, para participar de um trabalho de enxovalzinho na Casa Espírita, à tarde. Então, quem sabe costurar, quem puder ajudar, que venha. E estava lá uma frequentadora que frequentava o centro há tanto tempo e não tinha encontrado ainda uma atividade. E aí, no final ali das atividades, ela chegou para aquela irmã e falou assim, escuta, eu sei costurar, eu gosto de costurar, eu posso participar? Ela falou, pode, nossa, vai ser muito bom. Toda terça à tarde, então, você vem, né? E tinha uma outra irmã lá que escutou aquilo e já ficou com a antena ligada ali, né? Quando foram todos embora, aquela irmã chegou para ela e falou assim, escuta, você vai deixar ela participar aí do trabalho da costura? Ela falou, por que não? Ela disse que costura bem e tal. Ela falou, é verdade que que ela costura bem sim, mas deixa eu te contar uma coisa. Eu fiquei sabendo que ela toma remédio controlado. Tá? Toma cuidado, né? Aí aquela irmã calmamente falou para ela assim, vamos mudar essa fala sua? Ela toma remédio controlado, mas costura muito bem. Vamos exaltar o que ela tem de bom, tá? E deixa eu te contar outra coisa que você não sabe. A presidente desse centro, que sou eu, também toma remédio controlado. Então fica aí para a nossa reflexão. Eu agradeço imensamente a vocês pela oportunidade. Que Jesus nos abençoe e encha o nosso coração de muito amor e muita caridade para conosco e para com o próximo. Muita paz.